Olá, bom dia você que me acompanha aqui na nossa jornada Atos dos Apóstolos. Eu quero falar 3 coisas muito importantes com você sobre oração, mas antes eu quero lhe fazer uma pergunta. Como está a sua vida de oração? Por que isso? Hoje a gente vai ler do capítulo 1, o versículo de número 12 em diante, que diz assim, Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém à distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Olha o 14, preste atenção. Todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então preste atenção. Quando os discípulos eles viram Jesus ascendendo aos céus, a Bíblia diz, conforme nós lemos aqui, 12 em diante, eles foram para Jerusalém a caminho de um sábado, mais ou menos 1,5 km de distância. E o que eles foram fazer em Jerusalém? Segundo o texto sagrado, eles entraram no cenáculo e no versículo 14 diz que todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, foi a última vez que ela foi citada no texto sagrado, e com seus irmãos. Por que eu estou falando isso para você? Por que eu perguntei como está a sua vida de oração? Porque são 3 coisas que eu quero destacar com você em relação a esse tempo de oração que eles tiveram. A primeira coisa é o seguinte: era uma época de muitas dificuldades e muitos perigos para os discípulos. Aliás, se você parar para lembrar e observar, o mestre deles, o líder dessa nova religião, estava incomodando muito os religiosos e políticos daquela época. Então eles puseram, entre aspas, eles puseram um fim naquele revolucionário chamado Jesus, que estava atrapalhando o cotidiano daquela nação. Agora que nós demos um basta no líder, se qualquer um deles se levantarem, nós vamos dar um basta neles. Então que sirva de lição o que nós fizemos com Jesus Cristo. Era para colocar espanto, medo, pavor nos discípulos. Mas mesmo em meio às dificuldades e os perigos daquela época, eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas, esperando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Então, por isso que eu perguntei, em meio aos momentos de dificuldades e perigos, você continua orando? Nós estamos vivendo uma escalada de perseguição. A igreja cristã no Brasil. Nós não sabemos onde que isso vai parar. Você está disposta a continuar perseverando unanimemente em oração, na presença de Deus, sem negar o dever de um verdadeiro cristão, que é representar Jesus? Em meio às dificuldades e perigos, eles continuaram orando com muita perseverança. É assim que você tem que fazer. Quando as dificuldades e os perigos surgirem, aí é que você tem que orar mesmo. Mas há pessoas que se calam, há pessoas que param, que se entregam, não convém. A segunda coisa que eu quero observar para você em relação à oração, a pergunta que eu te fiz, é o seguinte: Jesus orou por eles, mas agora eles estavam orando por si. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus, nos 3 anos de ministério, orou e se gastou em oração pelos discípulos. E que linda a oração sacerdotal que Jesus fez por eles, quando você lê João 17. Jesus orando ao Pai, pedindo que os guardasse do mal, dizendo para Deus que eles estavam no mundo, mas que eles não eram deste mundo, eram odiados por este mundo. Jesus estava abençoando a vida deles e de todos aqueles que viriam a crer nele.
Então Jesus se gastou quantas e quantas vezes, horas, dias em oração pelos discípulos. Agora eles não tinham mais Jesus para orar por eles. Agora era a vez deles orarem por si. Isso nós precisamos entender. Nós não temos Jesus fisicamente para orar por nós. Nós temos que chamar a responsabilidade de nós sermos perseverantes na oração e clamarmos, suplicarmos até que Ele venha. Foi isso que eles fizeram perseverantemente, em unidade, até que aconteceu a descida do Espírito Santo, que depois, mais na frente, na nossa jornada, a gente vai ver. É assim que você tem que fazer. Não ficar na dependência de fulano, de cicrano, procurando um Jesus, entre aspas, para orar por você. Ah, a irmã é de oração, o fulano é de oração. É claro que, segundo a Bíblia, nós temos que orar uns pelos outros. Mas quando você está sozinho, quando você não tem ninguém a recorrer, se você não tiver uma vida de oração, uma comunhão, uma intimidade com Deus, o que será das dificuldades e perigos que você vai enfrentar? Desenvolva, em nome de Jesus, uma vida de oração. E a terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, preste muita atenção nisso, que eu vou mostrar para você agora, mas muita atenção. Os que estão na melhor postura para receber as bênçãos espirituais são os que estão na postura da oração. Oh, glória a Deus! Que coisa tremenda! Mais uma vez vou repetir. Os que estão na melhor postura para receber as bênçãos espirituais são os que estão na postura da oração. Bom, a gente sabe que diante de tamanha e perseverante oração dos discípulos, no dia do Pentecostes, quase 120 pessoas reunidas, e ele veio. A resposta veio, a promessa veio, o poder desceu, a glória de Deus encheu todos que ali estavam. Se você estiver na postura da oração, você pode ter certeza, você está na postura certa para receber as maiores e melhores bênçãos espirituais. Cristo deu exemplo para eles, Cristo deixou o exemplo para nós. Jesus chegou, abordou os discípulos e disse: vocês não podem orar nem uma hora comigo? Desenvolva uma vida de oração e ore perseverantemente. Eu não sei as dificuldades e perigos que você tem passado, mas se você se mantiver na postura da oração, você está na postura certa, aleluias, para receber as grandes bênçãos de Deus para a sua vida. Amém? Como está a sua vida de oração? Que o Espírito Santo te ajude a orar, a desenvolver intimidade com os céus, porque é isso que você precisa. Pai Santo, Deus maravilhoso, eu te louvo por mais um tempo precioso que passamos aqui na jornada. Estamos subindo os degraus do conhecimento e da espiritualidade. E que isso aconteça a cada dia, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, o derramar do Espírito Santo. E que essas pessoas que estão orando, ou que vão desenvolver uma vida de oração, sejam ajudadas e auxiliadas pelo Teu Espírito Santo. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluias e glória a Deus. Amém? Deus continue te abençoando. Ei, você que está me acompanhando, por favor, se não é inscrito no canal, se inscreva. Me ajuda a espalhar a palavra de Deus, tá ok? Deixa o seu like, deixa os seus comentários e a jornada continua. Você tem um dia muito proveitoso e frutífero para a glória de Deus. Fiquem todos com Jesus e até amanhã às 6 horas da manhã na jornada Atos dos Apóstolos.